Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vicky e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Rebecca, de Daphne du Maurier. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse clássico inglês, né? Ele foi escrito em 1938 e é um livro que até hoje é um dos livros mais lidos, é um dos livros mais favoritos, assim, dos ingleses. A gente vai conversar um pouco sobre ele hoje, vamos falar um pouco sobre os pontos altos, o que também eu pensei sobre essa história e a gente vai podendo trocar um pouco sobre isso. A história vai ser narrada pela personagem principal, né? A gente vai entender um pouco melhor sobre isso, que é a segunda senhora de Winter. Ela não tem um nome, né? Fora esse, ela não é identificada durante o livro. E ela vai narrar essa história desde quando ela ali vai conhecer o futuro marido dela, isso não é um spoiler, tá? O futuro marido dela, o Max de Winter. Ela trabalha como dama de companhia de uma senhora, né? E ela vai estar ali num hotel em Monte Carlo, vai estar acompanhando essa senhora nos jogos, né? Durante as férias dela. E por um tempo essa senhora que ela acompanha vai ficar doente. E nos momentos vagos que ela vai ter ali no hotel, né? Que ela vai estar sozinha, ela conhece esse homem, que é um homem super nobre, riquíssimo e super popular, famoso até, né? Ele é dono de Manderley, que é uma das mansões mais famosas, assim, da Inglaterra, mais conhecidas, que é quase um ponto turístico, assim. E esse homem, ele acabou de perder a sua esposa. Ela aparentemente se afogou, né? Foi uma perda ali que ninguém nunca imaginava, foi algo muito repentino. E todo mundo vai olhar para esse homem, né? Ele ali abatido, sem a esposa, viúvo, todo mundo comentando aos arredores dele, o tanto que ele tá diferente desde que ela morreu, o tanto que ele perdeu o brilho, o tanto que ele tá deprimido, que ele não sai de casa. E a segunda senhora de Winter vai ali se aproximar dele, eles vão se aproximando, eles vão jantar algumas vezes, eles vão fazer alguns passeios. Até que em determinado momento ali, quando eles vão ter que se separar, ela vai ter que seguir viagem, né, como dona de companhia dessa senhora. Ele propõe ela em casamento e eles vão se casar. E aí ela vai para Manderley, né, vai chegar nessa mansão que ela já tanto ouviu falar e vai entrar definitivamente ali enquanto a segunda senhora de Winter, visto que a primeira foi, no caso, Rebecca, que morreu, né, dessa forma bem trágica que a gente vai escutando dizer, né. Quando a segunda senhora de Winter chega ali em Manderley, né, primeiro eu acho que vale frisar a própria casa, né, que é ali praticamente um personagem. Praticamente não, ela é um personagem. Ela tem muita presença, ela é muito forte e ela serve para criar essa ambientação que vai trazer todo o tom narrativo, todo o clima, né, que a gente vai sentir durante o livro, que é um clima pesado. É um romance gótico, né, é considerado um romance gótico, principalmente por essas descrições de Manderley ali, pelo clima da casa, né, que vai oferecer ali um clima mais sombrio da parte interna da casa, né. As partes internas, elas vão ser muito utilizadas durante a narrativa de uma maneira contemplativa, assim, né. A gente vai encontrar muitas vezes assim, a segunda senhora de Winter ali naquele espaço lá de fora, contemplando as mil espécies de flores, aquele jardim incrível, os pássaros, os animais que ficam ali, enquanto ela, né, reflete sobre uma série de questões que vão ali rodear ela. E em contrapartida, né, com esse jardim da casa, a gente vai ter o interno da casa, né, aqueles corredores longos, escuros, aquela quantidade enorme de quartos. E é justamente, né, esse clima de Manderley que vai ditar muito também, né, o clima da narrativa, as sensações que a gente vai ter durante o livro, os sentimentos ali de perseguição, de tem alguma coisa errada acontecendo, ou até de alguma coisa vai acontecer, alguma coisa tá errada aqui, né? Então, Manderley é uma casa personagem das mais incríveis, assim, que existem, com certeza. Bom, e o que vai ser de fato ali a questão do livro? Ela vai chegar, né, a segunda senhora de Winter vai chegar nessa casa e vai encontrar os rastros de Rebecca, né? Desde ali do início do livro, na verdade, desde quando ela começa a conhecer ali o Max de Winter, ela vai encontrar alguns rastros de Rebecca, mas quando ela chega na mansão, né, quando ela chega em Manderley,
ela vai encontrar ainda mais. Ela vai ver que a casa, né, foi montada de acordo com o que Rebeca quis, os móveis escolhidos da forma como Rebeca quis, os próprios funcionários ali, né, muito devotos, a imagem que Rebeca tem ali no vilarejo, né, quão forte ela vai ser, e ela vai encontrando ali diversos rastros, seja nos animais até, que vão ter na casa, né, e que ela vai percebendo ali como que era a Rebeca, né, antes dela. E ela vai entrar no mundo de Rebeca, praticamente, né? Ela vai ali viver a partir desses rastros de Rebeca. Ela é uma personagem muito ingênua, muito passiva, muito medrosa. Então ela é uma personagem que ela realmente ela vai ficar ali, parece que ela existe mesmo na história, para ser uma marionete, né, da Rebeca ali que vai existir naquela casa. Então, todo o decorrer ali do livro, tudo que ela vai pensar, as atitudes que ela vai tomar, vão ser muito baseadas ali no que ela fantasia a respeito do que Rebeca faria, ou de como a Rebeca era vista, ou de como ela gostaria que ela fosse, e esse como ela gostaria que ela fosse se assemelha muito a quem Rebeca era. Então a gente vai encontrar essa personagem muito submissa a esses rastros da Rebeca. E na verdade, a sensação mesmo, assim, é que todos os personagens meio que são assim. Pelo o que eu senti durante o livro, é que tanto ela, a Segunda Senhora de Winter, quanto o próprio Max de Winter, eles são personagens muito não carismáticos, assim, não são personagens que a gente se afeiçoa, não são personagens que a gente se identifica, são personagens quase apáticos, assim. E quem se destaca no meio disso tudo, né, é justamente essa personagem que ela tá morta, que a gente nem sequer vê ela, que a gente nem sequer conhece, né, a gente só consegue ver esses rastros dela que dominam inclusive esses personagens que estão vivos, que estão ali diariamente vivendo, né? E a própria relação dos dois, né? É um livro de romance, mas que ao mesmo tempo tem muito pouco de romance, porque a gente não sente, não tem uma química ali entre os personagens, eles não têm. A gente não quer que eles ficam juntos, assim. É um relacionamento, na verdade, eu acho que é importante dizer também, que é um relacionamento quase tóxico também. Porque ela é muito submissa a ele, ela gosta de estar nessa posição, ela fica ali lambendo ele o dia inteiro, sabe? E ele, no mundo das nuvens, a gente nunca sabe o que ele sente de fato, o que ele tá pensando, a gente nunca entende esse personagem, no decorrer do livro a gente vai entender por que disso, mas é um relacionamento muito distante, e por isso que é até difícil falar que é um livro de romance, assim, porque não existe essa coisa do casal. O livro vai ser muito mais sobre essas fantasias que vão rodear a Segunda Senhora de Winter, né? Sobre esses rastros de Rebeca que vão dominar ela ali por inteiro. Então, por causa de todas essas nuances da história, né? De você não entender direito aqueles personagens, de você ficar confuso com esse clima e você adentrar ali as fantasias, né? E ir conhecendo Rebeca dessa forma, até ali o momento em que o livro, né, vai dar as respostas, assim, que a gente meio que espera, e isso vai ser ali com 75% do livro, sabe? Até esse momento, a gente não faz ideia de que rumo a história vai tomar. A gente não faz ideia se vai ser um livro unicamente fantasioso e contemplativo, a gente não sabe se vai, sei lá, ter um grande plot twist, que a gente vai descobrir alguma coisa, a gente não sabe se é um thriller, se é um terror, se é um livro de romance. Até ali, esse ponto do livro, a gente não faz ideia de como vai tomar. Porque o clima ali de Manderley, o clima da história, o clima dessas fantasias que ela vai tendo, é tão denso, é tão estranho, é tão diferente, assim, que a gente fica perdido junto com ela. Ela, no caso, a Segunda Senhora de Winter. E é um livro muito abrupto, né? Porque esse sentimento é muito forte, ao mesmo tempo que esse sentimento é tido em momentos muito claros, né? Assim, ali no mar, no jardim. Ele também muitas vezes é abrupto no sentido de aquilo que a gente está acostumado já, que a gente vai se acostumando a ver no decorrer da história,
e do nada a gente tem um personagem, a gente tem algo muito forte que acontece. E quando eu falo forte, não é no sentido assim de uma grande reviravolta, um grande fato que aparece. A gente tem algum personagem ali que vai ter um momento de extrema ferocidade, assim. Porque eu acho que é interessante também a gente pensar no contexto da época, né? Um contexto ali de uma aristocracia inglesa, né? Onde as pessoas ali vivem muito de aparências. Então, essa fachada, né? Ela envolve também ali como cada um deve se portar. E a gente vai construindo dentro dessas normas sociais, né? O livro vai sendo escrito a partir de como essas pessoas vão agir, de como elas devem agir. Mas tem momentos em que esses personagens vão cair e eles vão ter ataques de ferocidade, assim. Eu acho que para quem lê o livro, eu vou aqui deixar bem claro, por exemplo, a senhora Danvers, em um momento em que elas estão ali no quarto da Rebecca, de frente a uma janela, e ela desmonta, assim. Ela tem uma cena que é mais do que sensitiva, ela é quase visual. Parece que você tá vendo aquela mulher atuar no teatro, no cinema, ou que você conhece, que você tá vendo ao vivo aquela pessoa de tão forte, de tão feroz, que isso com certeza é um dos pontos altos do livro, porque você nunca sabe o que vai acontecer em seguida, sabe? Aquele clima, ele vai te perturbando também. Bom, e a partir desse momento eu acho que eu vou dar aqui alguns spoilers, então se você não leu, se você se importa com spoilers, eu acho que até aqui você já conseguiu entender bastante sobre o livro e eu acho que conseguiu dar aquele gostinho, né, de querer ler. Bom, um ponto que eu quero frisar muito aqui, que eu acho que foi o que realmente me fez pensar mais ainda sobre esse livro, foi esse contraponto, né, que a Daphne du Maurier, não sei como pronuncia, vai colocar entre as duas senhoras de Winter, né? Primeiramente ali, até quando você termina o livro, ou quando você vai descobrindo, né, as coisas e quem de fato era a Rebecca, qual que era, como que ela agia, né, e como que ela era de verdade, a nossa primeira iniciativa é realmente de entender que ela é a vilã ali da história, né, que ela é a malvada, né, e que ela fez tudo aquilo com o Max de Winter, e o alívio, né, que a segunda senhora de Winter tem também por ver que ela não era tudo aquilo que ela imaginava que ela era. Enfim, então a gente tem, eu acho que esse primeiro impulso de colocar, né, Rebecca como uma vilã. E assim, no decorrer do livro eu fiquei pensando muito em quais eram as intenções, né, o que a Daphne queria realmente colocar ali em Rebecca, né. Vários livros ali da sua época já estavam colocando mulheres em umas posições bem revolucionárias, assim, pra época. E são livros que são muito comparados com Rebecca, por exemplo, Jane Eyre e as Irmãs Brontë, enfim. E aí eu começo a perceber que algumas coisas que durante o livro foram me incomodando. Por exemplo, eu acho que o que torna a Rebecca ali uma vilã, né, uma pessoa ruim, e até alguém ali que vai ser digna, né, da morte pelo seu próprio marido, né, porque a gente... É isso que o livro passa, né, que ela mereceu ali morrer, que ele fez bem matar ela. A gente pensa que, na verdade, as atitudes que Rebecca teve ali foram atitudes que são muito bem aceitas quando praticadas por homens. Porque, né, o que distingue ali, né? O que coloca ela como a vilã? Ela tem vários casos, né? Ela se relaciona com vários homens. Ela mora ali, até ela tem casas, né? Em lugares diferentes em que ela vai pra ficar livre ali do marido. Ela é muito ambiciosa, muito obstinada. Ela sempre coloca ali que ela vai passar por cima do que for, né? Pra chegar até os seus objetivos. E o que realmente importava era ela mesma, o que ela realmente ia conseguir ali. E também ali a questão de manter as aparências, né? Então, quando a gente pega pra ver tudo isso, são atitudes que, inclusive, até hoje, são muito bem aceitas pelos homens, né? Quando praticadas por homens. Então, a gente sabe aí, a gente já leu, inclusive, várias histórias clássicas, e para além de histórias, né, fatos mesmo, de homens que têm vários casos, homens que têm várias mulheres, e homens muito obstinados, muito ambiciosos, que fazem o que for, né, para chegar ali onde eles desejam. Então, a gente fica
depois que a gente pensa sobre isso, eu fiquei muito no lugar de tipo assim, tá, por que então que ela é a vilã, né? Tem algumas atitudes dela ali, eu acho que eu friso principalmente com o senhor ali que mora, né, na vila, que são atitudes um pouco ruins mesmo, más assim até, né, más eu diria, mas no geral, assim, as características que tornam ela uma vilã são características que são muito bem aceitas quando praticadas por homens. Então a gente tem essa personagem, né, que ela domina o livro, né, como eu falei, ela tá morta e ali o título do livro é o nome dela, ela domina todo aquele espaço, toda aquela mansão. Em contrapartida, a gente tem a segunda Senhora de Winter, que é uma personagem ingênua, covarde, medrosa, né, como ela mesma se coloca, muito submissa, muito passiva, é uma personagem que muitas vezes a gente até fica assim, cadê a personalidade dela? O que que ela é, né? O que que ela vai fazer por tudo isso? Qual que vai ser a reviravolta dela, né? Inclusive, até aquilo que ela almeja ser é o que Rebecca é, né? O que a autora coloca como o que Rebecca era, né? Pensando nessa contrapartida, né? Nesses dois lados, na primeira Senhora de Winter e da segunda Senhora de Winter, eu acho que eu começo a refletir sobre o que a Daphne realmente quis trazer ali como o certo e o errado, né? Ou acabar um pouco até com essa visão maniqueísta da mocinha ser ela, né? E a vilã ser a Rebecca. Eu acho que quando a gente começa a refletir sobre o livro, eu imagino que talvez ela tenha invertido um pouco essa história, até porque a gente não se identifica com esse casal. Se vendo, né, durante a leitura, querendo ali saber mais sobre Rebecca do que sobre ela mesma, assim. Eu fui descobrir, por exemplo, que ela não tinha um nome quando eu tava acabando o livro e eu fui contar pro Reni aqui mesmo sobre a história, né, e eu falei, gente, qual que é o nome dela mesmo? E aí que eu percebi que ela nem tinha nome. Então eu acho que isso diz muito, né, da presença que essa personagem traz pro livro. De um lado, né, oposto à presença que Rebecca traz. E eu acho que outra forma que a gente tem bem, assim, de enxergar o que Daphne talvez quis trazer, né, com essas duas personagens, né, com esses contrapontos, eu acho que é o próprio final. Por mais que, né, o Max ele não tenha sido preso, né, que ele tenha conseguido se safar e os dois tenham decidido ficar junto, a cena final, né, o final definitivo ali, é a mansão pegando fogo, né? E se a gente começa ali a pensar no que Rebecca queria, no que Rebecca almejava, tá, no final quem foi que venceu? Eu acho legal pensar nesse contraponto e talvez tirar a Rebecca, tirar o próprio livro, a própria narrativa de uma história comum, né? Onde tem o bom, o mal, o certo e errado, e ali o casal que fica junto, tem uma vilã malvada. Eu acho que a Daphne trouxe uma história que a gente pode transitar entre ela, que a gente pode pensar coisas diferentes entre ela, a gente pode ter reflexões e interpretações diferentes e até muitas vezes mudar esses personagens de lugar, né? A gente pode trazer a mocinha como alguém que a gente não gosta e a vilã como alguém que não é uma vilã e colocar, enfim, alternando esses papéis, né? Eu acho que é isso que torna a história grandiosa, assim, e a história tão única. E aí faz sentido, né? Ela ser um dos livros mais famosos, assim, da Inglaterra, um dos romances mais lidos. Enfim, eu acho que é interessante a gente pensar nesses livros e como essas histórias são contadas, porque eu acho que quando a gente faz isso, a gente sai muito do óbvio e a gente consegue ter uma maior amplitude, né, perspectivas, né, sobre uma só história. E isso também eu acho que valeu a pena eu pensar depois, eu refletir depois, porque o grande plot twist da história, né, não foi algo que eu me surpreendi tanto, assim. Em algum nível eu imaginei isso em algum momento da história, não da forma como aconteceu, claro, mas assim, aquilo passou pela minha cabeça, mas aí quando a gente, né, termina e a gente faz todas essas reflexões, a gente entende que a história não era sobre esse plot twist, né? A história ali tem
1 milhão de outras camadas que a gente que podem nos interessar muito mais do que só essa grande reviravolta. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já leu Rebeca, o que você pensa sobre a história. E é um livro incrível, leiam se você tiver como ler aí. E depois conversa com a gente também, caso você tenha lido. Não esqueça de deixar aqui o seu gostei, de deixar seu curtida, seu comentário e também de se inscrever no canal. Também segue a gente lá no Instagram, o arroba vai estar aqui na tela pra vocês. E é isso, até mais. Tchau!